Sabe, o que acontece quando uma verdade fundamental que estava esquecida, de repente volta à tona? Como é que um único texto, um pedaço de papel antigo, pode virar de cabeça para baixo o destino de uma nação ou a vida de uma pessoa? É sobre esse poder, o poder de um catalisador da verdade, que a gente vai conversar hoje. Então, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa exploração. Vamos dar uma olhada em como esse reencontro com um texto essencial pode causar uma transformação assim, radical mesmo, forçando uma escolha que não dá para adiar. Para a gente entender isso bem, vamos analisar 4 momentos bem específicos. Primeiro, a gente começa com a descoberta chocante de um rei. Depois pula para a defesa dramática de um apóstolo. E aí, para conectar tudo, a gente vai mergulhar em 2 textos de sabedoria que amarram essas histórias, revelando um princípio poderoso sobre escolha e transformação. Vamos começar com a nossa primeira história. A gente vai voltar bastante no tempo lá para o reino de Judá para ver de perto um momento que literalmente redefiniu uma nação inteira. O cenário era o seguinte, olha só. O rei Josias estava no trono, mas a nação tinha se perdido. Eles tinham se distanciado tanto das próprias leis, da própria identidade, que as coisas que os definiam como povo já tinham praticamente desaparecido da memória de todo mundo. E aí, no meio de uma reforma comum no templo, acontece uma coisa impressionante. Um pergaminho antigo é encontrado. E não era um pergaminho qualquer não, era o livro da lei, o texto base daquele povo, um documento que estava sumido há gerações. Pensa no choque. A reação do rei é o ponto-chave aqui. Quando ele escuta as palavras da lei pela primeira vez, ele não sente orgulho, nem fica feliz com o achado. Ele sente uma angústia profunda. Ele chega a rasgar as próprias roupas, que era um sinal de desespero e arrependimento. A verdade bateu de frente com ele e a resposta foi imediata. E esse momento, esse encontro pessoal dele com o texto, se torna um catalisador. Josias não guarda aquilo para si. Pelo contrário, ele começa uma série de reformas radicais por todo o país. Ele basicamente realinha o reino inteiro com os princípios daquela verdade que tinha sido redescoberta. O momento individual gerou uma transformação coletiva gigantesca. Agora, a gente vai fazer uma mudança de escala. Vamos sair do nível macro, de uma nação inteira, e mergulhar no nível micro, focando no momento decisivo de uma única pessoa. A história é outra, mas o tema de uma verdade que muda tudo, continua o mesmo. O cenário aqui é de caos total. O apóstolo Paulo tem perigo de morte, cercado por uma multidão enfurecida e já sob a custódia dos romanos. A tensão é altíssima. A vida dele, literalmente, dependia do que ele ia dizer a seguir. E é aí que Paulo usa sua identidade complexa de uma forma brilhante. Por ser judeu, ele consegue se conectar com a multidão, falar a língua deles, mas, por ser cidadão romano, ele exige o direito de se defender perante a lei. Essa dualidade cria a brecha que ele precisava. E aqui vem o ponto crucial. Quando ele finalmente tem a chance de falar, ele não entra em discussões legais. Não tenta se defender tecnicamente. A escolha dele é outra. Ele conta sua história pessoal. A defesa de Paulo é o testemunho dele, a narrativa da sua própria e radical transformação. E esse é o clímax da história dele. Ele descreve o momento em que uma verdade o confrontou de um jeito tão poderoso, tão direto, que redefiniu todo o propósito da sua vida. Assim como o livro da lei foi para Josias, esse encontro foi o catalisador da verdade na vida de Paulo. Ok, a gente viu esses 2 exemplos, essas 2 narrativas. Agora, vamos para a literatura de sabedoria, que nos dá uma espécie de manual atemporal para entender o que aconteceu nessas histórias. O Salmo 1 apresenta a vida de uma forma muito clara. Preto no barco. Não tem meio termo. É uma escolha fundamental entre 2 caminhos. Um deles leva à estabilidade, à vida, com uma árvore forte com raízes profundas perto da água. O outro leva à dispersão, à destruição, como palha seca que o vento leva embora. A essência dessa sabedoria é que o nosso alinhamento com a instrução divina, com essa verdade fundamental, tem consequências diretas. A escolha de um caminho define o destino. Isso conversa diretamente tanto com a reforma de Josias quanto com a conversão de Paulo, não é? Vamos cavar um pouco mais fundo. Se existem 2 caminhos, qual é a atitude interna, o que acontece dentro da pessoa, que a faz escolher o caminho certo? A sabedoria de Provérbios nos dá essa resposta. Olha só que contraste direto. O texto conecta a nossa postura interna com o resultado externo. A soberba, o orgulho, isso leva à queda. Por outro lado, a humildade é o pré-requisito, é o que vem antes da honra. E é aqui que tudo se amarra perfeitamente. A soberba é como a falsa segurança que a riqueza pode dar, uma ilusão.
A reação de Josias ao encontrar o livro da lei foi de total humildade. A defesa de Paulo não foi para se exaltar, mas para contar o momento em que ele foi humilhado e transformado. Os dois, ao escolherem a humildade diante da verdade, acabaram trilhando o caminho que, segundo Provérbios, leva à verdadeira honra. E assim a gente termina onde começou, com uma escolha. As histórias de Josias e Paulo e a sabedoria dos Salmos e de Provérbios, todas elas apontam para esse momento decisivo. Diante de uma verdade fundamental, a reação de orgulho ou de humildade é o que define o caminho a ser seguido. A pergunta, no fim das contas, não fica só para eles, mas serve como uma reflexão para todos nós.